Mas e como que você continuou 2021, um exemplo, final de 2021, como que você continuou congregando e como que foi isso daí? Foi bem difícil. Foi bem difícil para mim e para Michelle também. Porque já que ela já estava num outro estágio já de tratamento, da depressão, o Senhor já tinha ajudado de uma forma tão maravilhosa que ela já conseguia muito mais estabilidade também mental. E foi bastante difícil, porque assim, o que se ouvia e quando eu confrontava que não batia, isso me causava muita, de certa forma, uma dor por eu não escutar sobre aquilo que se pregava, sobre aquilo que se era lido, mas não era exposto de forma reta, fiel àquilo. Foi muito difícil começar a conviver com isso. Eu cheguei a comentar com alguns irmãos amigos próximos que sabiam que eu já estava nessa busca. Eu comecei a me sentir um verdadeiro hipócrita. Isso eu falei muitas vezes para Michelle. Eu estou sendo um hipócrita. E a minha vida de relacionamento com Deus, o que ela não deve ser é uma vida falsa e mentirosa. Porque se tem alguém que eu jamais consigo esconder um sentimento, é o Deus que nos fez, é o Deus que nos criou. Como é que eu posso me relacionar ou dizer que estou me relacionando com Deus com tamanha hipocrisia que está no meu coração? Eu dizer amém para aquilo que não converge à sua palavra. A práticas e a resoluções que não são conformes as Escrituras revelam. Isso começou a me incomodar demais, Daniel. E isso nós estamos falando aqui, eu acredito, do básico, né? Estamos falando de coisas básicas. Coisas básicas, né? Coisas que são princípios acerca do Evangelho, né, Rafael? Sim. Nós estamos falando daqui de coisas profundas, de entendimentos. Coisas a respeito que eu penso que é o básico. Da nossa vida prática como igreja, do nosso convívio como irmãos e do que se espera de uma liderança cristã. Sim. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de teologia aprofundada, nada disso, nada dessas coisas. Mas aí eu comecei a razoar que se no básico é assim, vai complicar o restante, né? Então, além de perguntador sobre essas coisas, eu comecei a ir até pessoas do ministério para saber o porquê. Você começou a perguntar? Comecei. Então, dentro da esfera da música, eu fui em alguns encarregados que eu tinha mais particularidade. Comecei a ir no meu regional. Eu comecei a querer saber as coisas. E, infelizmente, voltado para a palavra. Voltado para a palavra. Sobre alguns comportamentos, decisões, o que a palavra diz que era para nós comportar diante daquilo. Que na prática era o contrário. Você lembra de algum exemplo? Olha, um exemplo bem simples assim. Eu lembro que muitas vezes, estando em reunião de encarregados, por exemplo, a gente estando em reunião de encarregados, e aquela pergunta, né, se alguém tinha alguma pergunta, alguma coisa para expor, e você já vê ali todo mundo, você está diante de um ministério completo, né? Ministério da música e o ministério da palavra ali. Então, algum irmão levanta e faz um posicionamento, e você vê que uma resposta de lá para cá, ela é dada de uma forma tão desconsiderável a oportunidade que foi concedida às pessoas ali a falarem, a dar uma opinião participativa. Você fala, como é que pode dar uma resposta desse jeito, dessa maneira? E assim, o irmão senta, morre ali, ninguém mais fala mais nada, cria aquele climão tenso. Eles não concordam, os demais não concordam, mas ninguém fala. Ninguém se posiciona. Ou não se posicionou. Vou falar da minha experiência, não se posicionou. E você ali fala, eu precisava falar agora.
Agora era a hora de eu falar. Você se contia ali. Você queria dizer. Você queria entrar na frente daquele irmão e falar: irmão, nós vai tudo pro chão, mas eu vou te ajudar a defender. Tamo aqui. junto. Nós vamos te defender aqui. Mas depois daquela reunião, eu chamar o meu superior e falar: irmão, isso, não concordo, não pode ser assim, meu irmão. Tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. A melhor colocação seria essa, irmão. Como é que pode? Nós somos o povo de Deus. Enfim, criava todo um contexto. Mas, atados, podiam resolver aquilo. Isso me transtornava, Daniel. Isso começa a falar muito também, começa a ser a pessoa problemática, né? Sim, é. E assim, o que me começou a importunar muito é que eu comecei a não querer mais estar debaixo de um sistema legislador da sua vida espiritual. Porque a gente é cercado por leis e regras dentro desse plano de trabalho, de estudo da sua vida social, que você necessita se ater, e a palavra vem abrindo um caminho de acesso tão livre na pessoa de Jesus para com o Pai, para um relacionamento com o Espírito Santo. E você fala assim: cadê as regras disso aqui? Não há regras ali. Não estou dizendo que não há limites. Não estou dizendo que não há limites. Eu estou dizendo que não há um sistema que legisla aquilo e que fica toda hora segurando aqui no teu freio, onde você não pode ir ali ou acolá. Não. Eu comecei a me incomodar com isso. Você fala de algo assim, para eu entender, como se tivesse que ter intermediadores entre você e Deus, ou um sistema de regras que você precisava estar debaixo daquilo para que você tivesse um acesso a Deus, mais ou menos isso ou não? Isso. E além disso, assim, eu nunca vi assim como um intermediador. Assim, isso é a minha visão, tá? Para mim não era como um intermediador, mas tudo era legislado. Protocolos. Sabe? Tudo, além de protocolos, tudo tem formatos. E fazendo essa busca dentro da palavra, a multiforme graça de Deus, ela é uma multiforme. É aquilo que nós estávamos falando um pouco agora. Ele não se resume, ele não se limita o seu poder de operação, o seu poder de apresentação ao ser humano, né? Isso é profundo, né? Se você falar sobre isso, é profundo. E agora você começa a ter que andar sobre não é que você começa, você sempre andou. É que agora você está vendo onde é que você andou. Você fala: não, mas espera aí, é uma vida para convivência espiritual em Deus. Eu não estou falando que daqui 30 anos eu vou morrer e tudo acabou e o Rafael não existe mais. Não. Tem algo no porvir, mas que ele está sendo desenvolvido agora. E eu não estou vivendo ele. Eu estou pensando que eu estou vivendo, mas é uma máscara. Eu estou vivendo dentro de uma caixa. Mas tem um mundo espiritual à minha disposição. Só que se eu começar a falar disso aqui dentro, eu vou eletricutar em tudo quanto é fio aqui. Isso aqui não vai dar para mim. Vai ficar insustentável, né? Vai ficar insustentável. E por vários momentos eu falei: eu devo ser um doido. Eu devo ser um maluco que tá pensando essas coisas. Porque eu tô vendo muito pouco, ninguém falando sobre isso. Eu olhava para dentro da minha comum, eu falava: meu Deus do céu, eu e a Michelle são dois loucos aqui. E a família, Rafael? A gente é maluco pensando sobre essas coisas.